Olá! Bom, no vídeo passado eu falei sobre um filme muito bom, que eu sempre falo nos meus cursos, que é sobre os Monstros S.A. e a analogia que a gente pode fazer com o poder que a gente dá para os monstros da nossa vida. E eu não podia deixar de falar do filme Soul. É um filme muito bonito da Disney. Quem ainda não viu, eu recomendo muito. Eu já vi acho que umas 4 ou 5 vezes, que vale a pena ver e rever, porque ele traz uma percepção sobre a vida muito bonita, que eu acho que a gente deve levar bastante em consideração. Eu vou falar sobre a minha visão, né, sobre o filme, então eu vou dar alguns spoilers, se você ainda não viu. Acho que pode até te ajudar também a olhar o filme com essa visão, porque eu sinto, né, que os filmes eles conseguem ilustrar de uma forma que talvez seja um pouco difícil da gente ver. Então, muitos filmes eles trazem essa compreensão que nos ajudam a entender e compreender muitas coisas. Então, muitos dos filmes mais novos eles falam sobre realidade paralela, sobre mudança e percepção de tempo, então sobre como o tempo não é linear, então, e ajuda a gente a compreender alguns assuntos que seria muito complexo, né? Os filmes eles também têm essa missão. Mas sobre o filme Soul, o filme conta a história de duas almas, né? Uma alma que tinha um sonho, quase que uma obsessão, de ser um músico muito famoso, de tocar em grandes lugares, clubes, e ele tinha essa paixão e esse sonho, né? Que em muitos momentos ele se torna mesmo essa obsessão, e ele persegue isso em todos os momentos durante a sua vida. E uma outra alma, que chama 22, que ela nunca encarnou na Terra. Então ela tá em algum lugar no astral, recebendo todas as instruções, tudo para conseguir vir para a Terra. E uma coisa muito interessante é que falam que para ela vir para a Terra, ela tem que ter ativado algum tipo de missão, que eles compreendem como missão, né? E ela não tem essa vontade de vir para o mundo e experienciar, ela acha tudo muito sem graça. Então ela não tem essa vontade de vir até esse planeta e experienciar o que todos nós estamos experienciando, né? Ela acha o astral muito melhor e muito mais legal. Então, essas duas almas se encontram e a partir dessa experiência, essa alma 20, essa troca, né? Essa alma 22 consegue, fica muito intrigada do porquê que a outra alma, ela tá tão interessada e tem tanto quer tanto estar na Terra. Ela fala, nossa, mas espera aí, eu não tenho vontade nenhuma de estar na Terra e essa alma tá quase obcecada por isso. Então, deixa eu tentar entender o porquê. E desperta essa curiosidade nela. E eu acho que um dos insights... E assim, o filme ele traz várias coisas muito interessantes, como por exemplo, ele mostra como se seria um umbral, um lugar no astral onde tem as almas perdidas. E é muito lindo de ver o quanto que essas almas perdidas, elas criam como se fossem carapaças, camadas escuras em torno delas. E que é isso que realmente acontece, né? As almas perdidas, é como se por algum motivo, alguma desconexão, elas se desconectam, né, da essência delas e passam a ficar presas nessas carapaças. Então é como se essas carapaças bloqueassem a visão delas e elas se esquecessem. Então mostra todo esse lugar no astral com todas essas almas perdidas, né? Mostra algumas pessoas navegando entre esse umbral e mostra também o quanto, né, quando a gente está num estado de flow, a gente consegue acessar esse lugar no astral de perfeita conexão, quando a gente está completamente conectada, um termo que a gente fala é flow, né? Por isso que a gente fala que é tão importante
a gente fazer algo que a gente gosta. No filme, essa alma principal, né, ela atinge esse estado de flow e de total conexão quando ela tá tocando a música dela, né, ele é um músico e ele consegue, quando ele tá em total conexão com aquela música, ele vai para esse lugar, esse estado de flow, esse lugar no astral de perfeita conexão. E lá é possível ver várias pessoas, vários artistas ou atletas quando eles estão jogando. Então isso é importante quando você está fazendo uma coisa em total presença, em total conexão. Sim, a gente se expande, né, para esse lugar. Por isso a importância da meditação também. Tem até um personagem que eles se encontram durante a meditação para fazer esse trabalho no astral, é bem legal. Falei, caramba, a gente às vezes vai lá também e faz esses trabalhos. Muitas pessoas fazem de forma inconsciente, outras pessoas fazem de forma consciente, mas todos nós trabalhamos em algum nível nesse lugar. E o mais importante, eu acho que a chave principal que esse filme tem para trazer, além de todas essas visões e ilustrações que nos permitem com que a gente compreenda um pouco mais sobre esse lugar no astral, né, que muitas vezes fica que é difícil para nossa mente compreender mesmo realmente como que é. Então nos dá alguns insights e nos permite ilustrar e compreender muitas coisas. Mas a mensagem principal, porque eles passam o tempo todo buscando, tá, qual que é a minha missão, qual que é a minha missão? E aí o filme mostra que realmente a maior missão que qualquer ser humano pode ter nesse planeta é viver. Viver em total presença. Essa é a chave, esse é o propósito de nós como seres humanos, né? Então, às vezes a gente acha que, a minha missão é, não sei, ser médico, ou ser músico, ou ser, enfim, terapeuta, mas na verdade não importa o que a gente vai fazer, tipo, realmente não importa. O que a gente precisa fazer é estar vivendo em total conexão, né? Então o mais importante não é onde a gente vai chegar, é a jornada. Então como que a gente está vivendo, como que tá sendo o nosso dia a dia, eu consigo, quantos momentos do dia eu consigo estar realmente em total conexão, nesse flow total, nessa entrega total, o quanto que eu faço tudo com prazer, né? Porque às vezes a gente cria muitas ilusões e coloca metas surreais que nos sabotam. Então, somente quando eu for médica eu vou ser totalmente feliz. E aí tem sei lá quantos anos de cursinho, sei lá quantos anos de faculdade, pelo menos 6 anos de faculdade, e aí tem a residência, e tem não sei o que, e aí, sei lá, demora 10 anos da sua vida para você chegar no propósito que você colocou, que você só seria feliz quando você realizasse a sua missão de ser médica para salvar pessoas. Mas você não aproveitou toda a jornada, né? Então, ser médico, por exemplo, pode ser uma consequência daquilo que você tá, de todas as suas ações, porque você sente verdadeiramente que esse é um caminho. Mas assim, aproveite o caminho, né? Faça as coisas com prazer, porque nenhuma profissão ou nenhuma tarefa que a gente vai fazer é uma ilusão de que aquela profissão é melhor, aquela carreira é melhor, sei lá, os artistas têm uma vida perfeita, e não é verdade, né? Não é verdade. Cada profissão e cada tarefa tem os seus prós e os seus contras, né? Assim, empresário é maravilhoso porque você pode fazer sua rotina. Mas mas você não tem férias, você trabalha o tempo todo, então assim, tem que cuidar da contabilidade, então toda atividade de alguma forma vai
ter algo que você não goste, mas como você faz isso? Como que você coloca, como que você faz aquilo que é do dia a dia? Como que tá o seu dia a dia? Eu acho que essa é a maior insight do filme, né? Então, como que eu observo uma folha caindo na minha frente? Eu observo isso com presença, eu observo isso com contemplação, né? Então, o quanto de gratidão a gente coloca no que a gente faz, o quanto de amor entrega, né? Então, acho que esse é um dos maiores aprendizados que a gente pode ter com esse filme. Então, se você já viu esse filme, me conta aqui o que você achou, se esse maior aprendizado tocou o seu coração também, né? Porque eu sinto que é como se a gente tivesse ficado tanto tempo desconectado nas tarefas do dia a dia, sei lá, em muitas e muitas encarnações, e agora a gente está tendo uma grande oportunidade de relembrar, né? E é como se as pessoas estivessem buscando internamente isso. Eu acho que nunca nessa existência assim, as pessoas buscaram tanto uma vida com propósito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado sobre o que esse propósito verdadeiramente significa e o quanto que eu me saboto colocando uma meta de felicidade que só vai ser atingida quando eu ter isso. A gente pode ter metas, né? Isso é saudável, isso dá uma motivação de alguma forma, mas o quanto que você coloca de expectativa sobre essa meta e o quanto que você coloca como essa meta, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, o peso que você coloca nessa meta, né? A gente coloca uma meta e entrega e solta também, né? Então tá, eu vou fazer o meu melhor para atingir isso. Mas eu fico feliz com o processo, com a trajetória, com a jornada e com todos os ganhos, né? Porque é uma frase muito bonita que a minha amiga disse essa semana. Tudo que a gente tem hoje, a gente já sonhou um dia em ter. Então, vamos ser gratos também com o que a gente tem hoje, com o momento atual, com tudo que nos trouxe até aqui, né? De alguma forma, tudo que a gente viveu nos trouxe até aqui neste momento. Então, eu acho que essa é a maior reflexão e a maior lição da vida, né? Conseguir aproveitar o caminho, aproveitar essa jornada e não só na nossa expectativa e meta, mas durante todo o processo. Então, acho que é isso, a gente tá aprendendo junto. Me conta aqui o que você achou do filme também. E gratidão profunda.